Muito bem, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem nesse momento, a nossa mensagem da palavra de Deus que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Então essa palavra nos diz respeito ao nosso critério, ao nosso tema, à nossa convicção do que temos aqui para falar dessas verdades, uma declaração poderosa: Cristo, único Salvador e Senhor para sempre. Sim, Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor para sempre. Ele é a única pessoa que pode nos salvar, e salvar do pecado e nos dar vida eterna. Somente Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Com isso, meus amados irmãos, amigos, podemos ver o que a Bíblia diz sobre Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 6, um versículo conhecido de todos os irmãos e amigos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então este versículo, conforme Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ainda vem Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Deus que falou antigamente aos seus pais pelos profetas, em muitas maneiras e por muitos modos, nos últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o mundo. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Então aqui está o que nós acabamos de falar, que não há outro, e que Cristo é o único Salvador e Senhor para todo o sempre. Aleluia. Porque Cristo é o único Salvador e Senhor. 3 razões nós temos aqui para mostrar, pelo nosso entendimento bíblico. Ele é o Filho de Deus. Segundo, ele morreu e ressuscitou. Terceiro, ele é o único que pode nos salvar, que pode nos dar a vida eterna. Então, por que Jesus é o único Salvador e Senhor? Irmãos, amigos, Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos dar a salvação, para nos salvar do pecado, livrar da morte e nos dar uma vida eterna. Ele morreu e ressuscitou. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, demonstrando seu poder sobre a morte e o pecado. É o único que tem esse poder sobre a morte e o pecado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Às vezes encontramos pessoas que ainda ficam com perda de tempo, sem saber o que fazer, não conheceram Jesus e ainda ficam clamando por aqueles deuses feitos de barro, de gesso, de bronze, de ferro, de prata, e não sabem o que realmente está por vir. Ficam rezando, acendendo velas, ficam sem entendimento, e a Bíblia diz que tornem-se semelhante a eles os que confiam neles. Essa é a realidade. Está lá no Salmo 115, versículo 6. Irmãos, ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Só Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz. Ele morreu para nos dar a vida. Dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna, porque ele é a única pessoa que pode nos salvar do pecado e nos dar acesso ao Pai. Por isso, nós observamos que ele é o Filho de Deus. Segundo, ele morreu e ressuscitou. Terceiro, ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Jamais um outro nome debaixo do sol, entre os céus e a terra. Como podemos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador?
Meu irmão, meu amigo, nosso Senhor e Salvador, Senhor de nossas vidas, primeiro, nós temos que nos arrepender. Segundo, temos que ter fé. Terceiro, temos que abrir nossos lábios e confessar o nome de Jesus Cristo. Devemos nos arrepender de nossos pecados e reconhecer nossas necessidades de um Salvador. Quem? Unicamente, exclusivamente Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus, destronizou lá do seu trono, veio a essa terra para morrer por nós, aleluia, derramando o seu sangue por amor a cada um de nós. Por isso temos que nos arrepender, reconhecendo que Ele é o único que pode salvar. Aceitando através da fé, devemos ter fé em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. É assim que nós podemos entrar nessa caminhada, podemos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Aceitação que devemos crer e aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, entregando nossas vidas a Ele e seguindo-o como discípulos para fazer a obra que Ele tem mandado. Até porque Ele disse: vós sereis os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, entramos pelo arrependimento, pela fé, aceitando a Cristo, confessando com os lábios, como disse Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11. Ele diz: mas que diz? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Jamais existirá uma pessoa que crê em Cristo, que confessa a Cristo, que ande confundido. Nós temos aqui uma conclusão: Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor para sempre. Ele é a única pessoa que pode nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Devemos aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor, aleluia, entregando nossas vidas a Ele e seguindo-o como discípulos fiéis ao Senhor, aleluia, porque está escrito na palavra de Deus: não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo, aleluia, o nosso Salvador. Como nós sabemos, o escritor dos Hebreus disse: Deus que falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas, muitas maneiras foi usada, modos, de todas as formas, nos últimos tempos, agora, nesses dias, tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o mundo e tudo aquilo que nele há. Devemos honrá-lo, devemos obedecê-lo, devemos seguir. Ele é o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou, aleluia, é o único que pode nos dar a vida eterna, aleluia. O homem trabalha, luta, vive por si, trabalha, faz de tudo, mas não alcança a salvação pelos seus méritos. Mas quando ele se humilha, ele contempla a face de Cristo, ele contempla o nosso Cristo pelo seu sofrimento, pelo que ele fez na cruz, e reconhece que é um homem pecador. Ele vem, confessa a Cristo, e aí sim, ele sabe que antigamente essas palavras dos profetas, que foram de muitas maneiras pregadas, já não tem mais o efeito. Agora o efeito é pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista falou, quando estava no Rio Jordão batizando. Quando ele viu Jesus de longe, ele exclamou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Então todos aqueles que acreditaram naquela época e ainda hoje, todos que acreditam em Jesus como Cordeiro de Deus, que veio para nos dar a vida eterna, eles sim têm o nome escrito no livro da vida. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que não há uma pessoa no mundo sequer que possa entrar no céu, senão aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Porque aquele que não está escrito no livro da vida não pode entrar no reino dos céus. Temos que ter o nome escrito no livro da vida. Quando você confessa o Senhor, quando você diz um sim para o Senhor, quando você desce as águas para ser batizado, como foi batizado Jesus. Esta é a doutrina bíblica do Evangelho do Senhor Jesus para os dias de hoje e para todo sempre. O homem tem que aceitar, o homem tem que se ajoelhar diante de Deus, confessando esse Senhor, que não há um outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, senão só Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor para sempre. Ele é o Salvador para sempre. Ele é a única pessoa que pode nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Nós ficamos gratos por você estar à nossa escuta. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, nosso Deus e Pai, que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos a orar, clamar ao Senhor por todos aqueles que nos ouvem, para que o Senhor derrame poder do céu na vida daqueles que estão te aceitando, daqueles que já te aceitaram, que são os teus discípulos, e que todos nós venhamos desfrutar das bênçãos das quais o Senhor foi preparar para cada um de nós, e que o Senhor envie a cada um de nós a paz, a saúde, as bênçãos necessárias para uma sobrevivência em tua presença. Em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos e nós te agradecemos, Senhor, desde agora e para todo sempre. Você que ora, diga amém, no nome de Jesus.